Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado que leva para todo o Brasil os assuntos que você quer discutir. No Alô Senado de hoje, a gente traz um questionamento de um internauta sobre um projeto polêmico em debate na casa, a sugestão popular que propõe a regulamentação da maconha. E mais, as melhorias para a carreira dos professores, um projeto de lei que beneficia o estado de Sergipe e a discussão sobre o porte de arma para agentes de trânsito. No Passeata Eletrônica, vamos saber mais sobre a atuação do senador Valdemir Moca nas redes sociais. E no quadro Jovem Senador, a conversa é sobre evasão escolar. O Alô Senado começa agora. A gente começa o programa de hoje falando de uma proposta de iniciativa popular apresentada no portal E-Cidadania. Para quem não sabe, o E-Cidadania é o espaço virtual do Senado onde qualquer cidadão pode comentar, opinar e até propor projetos de lei. A sugestão 8 de 2014 começou exatamente assim. Ela propõe a regulamentação do uso da maconha no Brasil. Foi protocolada no portal E-Cidadania e recebeu o apoio de mais de 20 mil pessoas. Esse número assegurou o envio da sugestão para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Entre os muitos brasileiros que acompanham essa matéria polêmica está o Charles, que mandou seu questionamento pelo YouTube. Ele pergunta aos parlamentares o que é mais nocivo para o brasileiro: as mortes causadas pela violência do tráfico ou os prejuízos à saúde dos usuários. Com a palavra, o relator do projeto na CDH, senador Cristóvão Buarque. Não sabemos, Charles, não sabemos. Por isso que ao final de um longo período de debate, eu concluí um relatório dizendo que temos que continuar debatendo o assunto do uso recreativo da maconha, que alguns querem, mas que pode trazer prejuízos. Por exemplo, a maconha leva ou não a outras drogas? Durante todos os debates, pessoas disseram que sim, pessoas disseram que não. Muitas disseram que álcool é a porta de entrada de todas as drogas. O tráfico diminui se a gente libera a maconha? Parece óbvio, mas alguns dizem que não, que o tráfico vai migrar para outras drogas. Então não sabemos, Charles. O que a gente sabe é que como está, não está bom. O que a gente sabe é que essa coisa chamada proibicionismo, que impede um jovem de testar maconha, está levando a encher as cadeias de jovens. E que entraram ali por uma falta de educação, às vezes em casa, por falta de ficar mais tempo na escola, que se a escola fosse um horário integral diminuía esse consumo, e no final entra na cadeia e sai bandido, como muitas vezes acontece. Como está ruim. Esse proibicionismo está sendo perverso e está levando a mortes pelo tráfico sem diminuir o consumo. O consumo está aumentando. Então nós temos que encontrar uma outra forma. Essa forma é tolerar o consumo, como está fazendo o Uruguai, diversos estados dos Estados Unidos, Portugal, países europeus. É uma pergunta que a gente ainda tem que se responder. Lá de São Benedito, no Ceará, o Alô Senado recebe a mensagem do Francisco Josemar Rodrigues Mendes. Ele quer saber quando os agentes de trânsito terão direito ao porte de arma. O Francisco pergunta também sobre o acesso à Bolsa Formação para os agentes de trânsito. Ele soube que foi sancionada uma lei que trata desse assunto e gostaria de saber se ela já está valendo para toda a categoria. Com a palavra, a consultora legislativa Juliana Magalhães. Francisco, ainda os agentes de trânsito não possuem autorização para portar arma de fogo. Isto porque depende de uma alteração do Estatuto de Desarmamento, que é uma lei de iniciativa da União e que os municípios e os estados não podem legislar sobre o assunto. Então, somente a partir da aprovação de um projeto de lei que altere o Estatuto de Desarmamento, vocês, agentes de trânsito, inspetores de trânsito em geral, poderão portar a arma de fogo.
Vale lembrar que nesse assunto ainda existe muita divergência doutrinária e jurisprudencial, em especial no Supremo Tribunal Federal. Isto porque os agentes de trânsito não são considerados agentes de segurança pública. Quanto ao segundo questionamento da Bolsa Formação, trata-se de um privilégio que foi recentemente concedido aos agentes de trânsito e guardas municipais por meio da Lei 13.030, agora de 2014. Todavia, é uma norma não auto-aplicável e vai depender, para seu correto funcionamento, que haja termos de cooperação da União com os estados e municípios e também depende de uma posterior regulamentação. Eu sou Raquel Iara, do bairro Tapanã, estado do Pará, cidade de Belém. Eu gostaria de saber dos senadores quais os projetos que eles têm preparado para influenciar e estimular os jovens a voltarem para as escolas. Olha, do ponto de vista de projeto específico, não tem, né? Uma lei com essa especificidade não existe. Quer dizer, a Raquel, que estamos encaminhando essa preocupação, essa sugestão dela para a consultoria legislativa, até porque essa ideia dela é uma ideia, né, de caráter muito relevante, né? Estamos encaminhando para a consultoria legislativa da nossa casa para ver a viabilidade, né, de que possamos apresentar um projeto de lei com esse objetivo. O Passeata Eletrônica de hoje traz o senador Valdemir Moca. Ele vai contar pra gente qual a importância das redes sociais no seu trabalho e quais são os temas que mais mobilizam os seus seguidores. Dá só uma olhada. Eu acho que nesse momento é fundamental. Você, na verdade, recebe um monte de sugestões, críticas e gente que realmente entra na rede para lhe fazer pergunta, para tirar dúvida, para opinar sobre alguma matéria. Eu tenho como fundamental interagir, né, com a população, sobretudo do meu estado, que é o Mato Grosso do Sul, através das redes sociais. E o senhor já chegou a receber alguma sugestão de algum projeto que o senhor trouxe aqui para o Senado pelas redes sociais? Não, mas sugestão do projeto, não, mas sugestão de projetos. Tá? Por que vocês não entram com um projeto que trate disso ou que regulamente isso? Por exemplo, recentemente a profissão dos aeronautas foi bastante, né? Teve uma repercussão enorme aquilo, eu me lembro, estava presidindo a comissão e sempre aqui na Comissão de Assuntos Sociais é fundamental. Senadora Ana Amélia, por exemplo, eu percebo que ela no dia a dia, né, ela interage com as redes sociais, acho muito válido. É uma comunicação permanente com a população. Quais são os projetos da senadora Maria do Carmo Alves para o estado de Sergipe? Quem quer saber é a Dina Barros, que mandou essa pergunta lá de Salvador, na Bahia. A senadora Maria do Carmo Alves responde. Olha, eu tenho inúmeros projetos. Eu destaco aqui, por exemplo, o mais importante na minha visão, que é a criação da Universidade do Sertão, não é? E, graças a Deus, já vão instalar, acho que esse ano já começa a instalação da Universidade do Sertão, que será em Glória, na cidade Nossa Senhora da Glória. Senador, eu vejo que os professores lutam por uma melhoria. E quando isso vai acontecer? Fernanda, já fizemos uma boa parte da luta para atender às demandas dos professores. A principal delas era a criação do Piso Nacional dos Professores. Esse piso foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula, aprovado em 2009 e entrou em vigor em 2011. Em seguida, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Esse plano foi votado inicialmente na Câmara Federal, depois veio ao Senado Federal, onde eu fui o relator na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Fizemos uma série de alterações e, entre essas, estamos
estamos vinculando 10% da riqueza nacional para investir na escola pública brasileira. Isso vai permitir que a gente possa duplicar o poder de compra do piso nacional dos professores, criando toda uma estrutura para a educação básica que envolve desde a creche, o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e isso só é possível se tivermos professores motivados, professores qualificados e bem remunerados para que eles possam dedicar à nossa juventude. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Mas para os próximos programas, não deixe de mandar a sua contribuição. Para falar com o Alô Senado pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/alosenado e facebook.com/alosenado federal. No YouTube, deixe o seu comentário no nosso canal youtube.com/user/TV Senado Oficial. Por telefone, ligue de graça para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta ir até o menu Serviços e clicar em Fale Conosco. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!